Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Espero que vocês estejam em casa, se cuidando. Também quero deixar um recadinho que eu tô assim, morrendo de saudades de vocês, de todos vocês. E não vejo a hora que isso passe logo pra gente poder se encontrar. Eu tive a ideia de gravar essas aulas sobre Revolução Russa porque eu acho que o assunto é muito complexo. E aí eu pensei assim, acho que seria legal dar uma explicada mais aprofundada nesse assunto. Como é um assunto muito extenso, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Então a primeira parte seria a aula 1, eu vou explicar até a entrada da Rússia na Primeira Guerra. E a aula 2, eu vou explicar a partir da entrada da Rússia na Primeira Guerra até a subida do Stalin. Assim eu acho que fica menos chato, né? Se ficar um vídeo assim muito comprido, né? Muito longo. Então assim, eu vou estar explicando pra vocês e ao mesmo tempo que eu tô explicando, os slides que eu deixei no mural pra vocês consultarem, eles vão estar aparecendo, tá? E aí pra vocês poderem acompanhar, beleza? Então vamos lá. A Revolução Russa ela inicia em 1917 e ela é um assunto extremamente importante. Por que que ela é importante? Porque com isso surge a União Soviética, né? E isso vai explicar muito da Segunda Guerra Mundial, da bipolarização no mundo. E tem um outro fato inédito nisso tudo, né? A implementação do socialismo baseado nas ideias de Karl Marx. Afinal de contas, isso é um fato inédito. Isso demonstra que a Revolução Russa é um assunto bastante importante. Para que vocês entendam como foi que começou a Revolução Russa, é necessário começar do começo, né? Afinal de contas, como era a Rússia antes da Revolução. Então vamos lá, um panorama rápido assim de como que era a Rússia. A Rússia é um país gigante, né? De dimensões ali continentais. Agora vocês imaginam que a Rússia, 80% da população da Rússia vivia no campo, no estilo feudalismo. E a gente tá falando de século 17, século 18, século 19. A Rússia ainda vai ter resquícios, né, do feudalismo, onde a maior parte da população ela paga impostos para a nobreza. A Rússia ela não era muito desenvolvida industrialmente. Para piorar a situação, o regime político na Rússia ele era absolutista, tá? Absolutista. Quem governavam? Os czares. E os czares, assim, 300 anos de czarismo aí, e muitos czares famosos passaram pela Rússia, como Ivan Terrível, Catarina Grande, né? Pedro Grande, Catarina Grande. Esses czares eles mandavam sozinhos. Veja bem, czar quer dizer César, que quer dizer imperador. Então, esses czares eles comandavam a Rússia sozinhos, ou seja, ninguém dava pitaco no governo, não tinha uma constituição, enfim, eles mandavam sozinhos. E o último czar que vai governar a Rússia antes da Revolução é o Nicolau II, a última dinastia, a dinastia dos Romanov, e o Nicolau II é o czar que vai governar a Rússia antes da Revolução. O Nicolau II, ele percebe que a Rússia, ela precisa de reformas. Então o que ele vai fazer para desenvolver essa Rússia? Ele vai trazer dinheiro emprestado de outros países, vai trazer dinheiro do exterior, dinheiro de fora, né, para investir na industrialização da Rússia. Mesmo assim, a Rússia ela ainda continua sendo um país de muitos contrastes, porque essa industrialização ainda não era muito desenvolvida, apesar de ter ferrovias, fábricas. E o que pegava muito ali é que a grande maioria, né, a maioria do proletariado vivia em péssimas condições de trabalho. Ou seja, eles eram submetidos a longas jornadas, a salários miseráveis, enfim. Então ali, assim, a Rússia ela era uma panela de pressão, um barril de pólvora. Eu vou mostrar aqui no slide pra vocês uma foto, né, da família Romanov, tá aparecendo aí pra vocês, para que vocês conheçam um pouquinho da família. Da esquerda pra direita vai aparecer aí a Olga, depois a Maria, a czarina Alexandra, o Nicolau II tá sentado, a Anastácia abraçada com o irmãozinho, o Alexei, e também a Tatiana, tá? Então essa era a dinastia que comandava, né, a Rússia desde o século 17, os Romanov, e o último czar vai ser então o Nicolau II, o Nicolau Romanov. Dentro desse panorama, a gente vai ter aí, né, esse cenário todo, vai surgir um partido que era opositor do regime do czar, que era o Posder, né? O que quer dizer o Posder? Partido Operário Social Democrata Russo. Não precisa decorar, né, essa sigla. O que é importante vocês saberem é que dentro desse partido existiam grupos, né, que divergiam em ideias. Eles acabaram ali discutindo esse grupo e acabaram meio que havendo
uma cisão, né, dentro do partido. Então, de um lado, tinha-se os mencheviques, que eram a minoria, e eles eram liderados por um cara chamado Martov, e do outro lado tinham os bolcheviques, que eram a maioria, liderados por um cara que vocês com certeza já ouviram falar, que era o Lenin, tá? Em termos de ideologia, o que um diferenciava do outro? Então, assim, rápidas palavras, tá? Os mencheviques, eles acreditavam numa revolução socialista, mas primeiro eles achavam que a Rússia, ela tinha que implementar o capitalismo primeiro, para depois partir para uma revolução socialista. Totalmente diferente, por exemplo, dos bolcheviques, que já tinham um pensamento mais radical, né? Eles já queriam partir direto para essa revolução socialista, né? Nada de primeiro desenvolver o capitalismo, né, para depois o socialismo. Não, eles queriam ir assim por um caminho mais radical. Bom, na sequência, a gente vai ter alguns episódios que são de extrema importância pra gente entender o caminho que vai se pavimentando para essa revolução. Primeiro, a Rússia, ela vai acabar entrando numa guerra ali com o Japão, em 1904. É uma guerra imperialista, é uma guerra onde os dois países tinham interesse na região da Manchúria e da Coreia. Porém, assim, a Rússia, ela subestimou muito o Japão, né? Ela vai subestimar o Japão. Ela, apesar de ter um grande exército, né, lá, mais de 3 milhões de soldados, e o Japão 600 mil, a Rússia vai ser humilhada nessa guerra contra o Japão, né? É importante colocar também que o Nicolau II, né, que é o czar da Rússia, ele era primo do Kaiser Guilherme da Alemanha. E o Kaiser Guilherme, né, sendo eles primos, ele vivia o tempo todo ali na orelha do Nicolau, incentivando essa guerra, porque ele achava que a Rússia, ela tinha que dominar a Ásia, enfim, porque obviamente a Alemanha tinha interesses na parte ocidental, então ele estava tentando empurrar um pouco o Império Russo mais pro lado da Ásia, né, para ver que se deixava a Europa lá no cantinho, né, meio esquecida. O gigante russo voltou cambaleando dessa guerra, saiu humilhado, perdeu a guerra para o Japão. E o que isso vai refletir? Poxa, a situação da Rússia, ela já não é boa, já não é muito confortável. E aí, assim, o que se gasta numa guerra? Isso vai aprofundar a crise dentro da Rússia. Então a população tá passando fome. Essa guerra, ela vai acabar causando uma série de insurreições dentro da Rússia. Você tem greve, você tem levantes, né? E aí, percebendo isso, a população russa resolve fazer uma manifestação pacífica. E que tipo de manifestação? Uma manifestação onde a população pretende entregar uma carta nas mãos do Nicolau, do czar, ali onde está escrito todos os problemas, tudo que eles estão passando, e assim, aquilo que eles querem que mudem dentro da Rússia, né? O que é interessante também a gente colocar aí é que a população da Rússia, ela tinha uma relação com o czar, assim, de amor, né? É engraçado, pode parecer estranho, mas assim, uma boa parte da população via o czar, assim, os czares no geral, né? Isso dentro, assim, da história da Rússia, os czares no geral, pela maioria da população, eram vistos como seres divinos, como um pai, sabe? A czarina, por exemplo, era vista como uma mãe. Então era muito comum eles chamarem o czar de paizinho, a czarina de mãezinha. E muitas vezes, quando a família do czar aparecia em público, né, a população chorava, se ajoelhava, queria tocá-los. Então assim, tinha assim, uma certa relação assim de divindade, né? Nossa, veja bem, não são todos, né? Mas uma parte da população ainda enxergava o czar dessa forma. Então muitos acreditavam, inclusive, que os problemas que a Rússia vivia, a culpa maior não era do czar, não era dele em si, mas sim da nobreza, do corpo político, e que o czar ele não sabia que a população estava passando por isso, porque se ele soubesse, ele não deixaria. Então a população, ela vai na fé, vai fazer essa manifestação aí pacífica, acreditando que o czar vai olhar problemas deles assim de uma forma humanizada. E aí, né, no dia 22 de janeiro, uma gelada manhã de domingo, essa população sai às ruas, né, liderados por um padre, rumo ao Palácio de Inverno, que é onde ficava ali o czar, onde ficava o czar com a família, né? E à medida que eles vão, né, vão chegando ao Palácio de Inverno, cantando hinos de louvor, Deus salve o czar, a guarda que tomava conta do palácio começa a ficar extremamente amedrontada, porque aquela multidão, ela vem se aproximando. E aí, num rompante, né, naquele momento assim de medo, o que os guardas vão fazer? Eles vão atirar contra a população, matando velhos, crianças, mulheres, assim, ou seja, foi uma verdadeira tragédia, né? Então você imagina, dá até pra imaginar a
cena, né, a neve tingida de sangue, né? Então isso fica aquela imagem pavorosa, né? Então isso marcou muito a história da Rússia e pegou muito mal pro czar. E sabe o que é o mais interessante? O czar não tava no Palácio de Inverno, ele tava num outro lugar que chamava-se uma espécie de casa de campo numa região que se chamava Tsarskoye-Selo. Então assim, o czar nem tava lá e isso pegou muito mal. Quer dizer, além da guerra que a Rússia saiu perdendo, o Domingo Sangrento, como ficou conhecida essa manifestação onde a população foi recebida a balas, pegou muito mal. E aí o czar, obviamente, ele vai ter que tomar uma atitude imediatamente. Só que no meio, né, dessa situação complicada aí, né, desse momento turbulento aí da Rússia, o czar vai ter um momento de paz. No meio de tanta turbulência, eles vão ter um breve momento de paz, tanto o czar quanto a czarina, porque vai nascer o pequeno herdeiro, né, do Império Russo, que é o Alexei Romanov, tá? Só assim, a título de curiosidade, os czares, tanto o Nicolau e a Alexandra, eles se casaram por amor. É que assim, chega a ser surpreendente numa época onde a maioria dos casamentos, eles eram arranjados. Casamentos entre a nobreza eram totalmente arranjados. Então, por surpresa ali, o czar e a czarina se apaixonaram, acabaram se casando. Desse casamento nasceram 4 meninas, né? Então eles estavam muito ansiosos pelo nascimento de um herdeiro, de um menino. E aí nasce o Alexei Romanov. Então, como vocês estão vendo aí na fotinho, né, a imagem do Alexei, então ele acabou representando uma grande alegria para a família, né? Principalmente pro czar Nicolau, que sai, quando o bebê nasce, ele sai da sala assim com o bebê no colo e mostra para todo mundo aquela alegria, aquela felicidade. Só que no decorrer dos dias que foram se passando, o pequeno umbigo do menino, né, depois se cortou ali o cordão umbilical, esse umbigo não sarava, né, ele estava infeccionado, não parava de sangrar e passava-se dias e nada de sarar. E aí isso começou a atormentar demais a família, porque havia uma desconfiança de que o menino sofria de uma doença incurável. Por que havia essa desconfiança? Porque a família da czarina Alexandra, que é neta da rainha Vitória da Inglaterra, tá? A família dela tinham alguns homens que tinham tido uma doença chamada hemofilia. Eu não sei se vocês já ouviram falar. De qualquer forma, eu deixei um link aí no slide para vocês clicarem e se aprofundarem melhor, saber o que significa essa doença para quem, né, a título de curiosidade aí quiser entender melhor. Mas a hemofilia, assim, a grosso modo, é uma doença que só dá em meninos. E o que acontece? Se você tiver se cortar ou você bater algum lugar do seu corpo, acontece uma hemorragia que não sara, não passa. Então isso pode levar a pessoa à morte. Veja bem, não quer dizer que ela vai morrer, mas isso pode levar. Então assim, no caso do Alexei, por exemplo, ele vai ser uma criança que vai ser tratada assim, quase que numa redoma de vidro. O menino não podia brincar, o menino não podia fazer nada sozinho, tinha trocentos empregados ali olhando ele o tempo inteiro. Por quê? Porque ele não podia cair, ele não podia bater a perna, ele não podia bater o braço. Só que uma vez o menino caiu, bateu a perna, isso causou uma hemorragia intensa, ele vai ficar de cama, isso já devia ter uns 7, 8 anos, e ele vai ficar muito ruim, assim, a ponto de quase morrer. Da czarina trazer assim os melhores médicos da Europa e ninguém resolveu o problema. É aí que entra quem? Vocês estão vendo aí então a imagem do Gregório Rasputin, né? Quem é o Rasputin? O Rasputin, ele é uma espécie curandeiro, feiticeiro, vidente, né? Um místico, né? Eu acho que é a palavra ideal. Ele tinha nascido no campo, né? No camponês, mas ele acabou conseguindo fazer parte do círculo da nobreza justamente por conta desses predicados aí que ele tinha, né? Ele previa, era vidente, curava, enfim. Então ele tinha, assim, uma boa circulação entre o meio da nobreza, né? E conta-se a lenda também que o Rasputin, ele era uma pessoa, assim, extremamente... Ele exercia uma atração muito grande em cima das mulheres, então assim, muitas mulheres da nobreza tinham ficado com ele. A verdade é que ele era uma pessoa bem mundana mesmo, sabe? E assim, ele era não entrando em detalhes, mas ele era uma figurinha bem mundana, né? Mas acontece que a czarina ficou sabendo dele, né, dos milagres que ele fazia e acabou chamando o Rasputin pra ver o pequeno Alexei. E gente, por incrível que pareça, né, o Rasputin entrou no quarto e passado alguns dias depois, esse menino sarou.
E aí pronto, aí que ele virou o homem santo para a família do czar. Então o Rasputin, ele tem um papel importante dentro aí desses problemas políticos, né? Ele vai ter assim uma participação nos problemas políticos da Rússia nessa época. O Rasputin já entrou, já se adentrou ali na família, ficou íntimo da família Romanov. Bom, voltando para os problemas do czar, que não eram poucos. Em 1905, o czar resolveu, vendo, né? Porque assim, nessa época, mais ou menos um pouquinho antes, surgiu o grupo dos sovietes, né? Quem que eram os sovietes, né? Depois de tudo que aconteceu da guerra, do Domingo Sangrento, esse grupo, os sovietes, era uma espécie de conselho, né? Formado por camponeses, por soldados, por trabalhadores, por operários, que é um grupo que vai se formar para pressionar o regime czarista por reformas. É óbvio que o czar, ele percebe que essas reformas precisam ser feitas, e aí, depois de muita discussão, ele resolve fazer o quê? Ele vai convocar o parlamento, ou seja, ele vai convocar a Duma, uma espécie de congresso. Veja a importância disso. A gente está falando de um regime absolutista, de um czar que não tinha constituição, que não tinha democracia nenhuma, né? Czares estavam acostumados a mandar e desmandar, né? Então, assim, veja que fato inédito, a convocação de um parlamento onde se prometeu escrever uma constituição para a Rússia e eleições. Então, veja bem, é um grande acontecimento. Esse congresso, esse parlamento, ele vai acabar, a situação vai acabar ficando, de certa forma, bastante bizarra, né? Porque quando o czar, ele convoca o parlamento, não sei se vocês conseguem imaginar a cena, né? O parlamento, o congresso, deputados lá, todo mundo ali para debater e discutir. E de um lado, você tem ali um trono com a czarina sentada de diamantes, junto com o czar, e uma nobreza snob olhando com cara de desdém para o outro lado, onde se encontra deputados representantes dos camponeses, dos operários, né? Então o pessoal mais rústico, que olhava para aquela nobreza com uma cara de ódio, né? Então aquilo ali foi bastante constrangedor ali para todo mundo. É óbvio que não ia funcionar, porque aquela nobreza não estava nem um pouco disposta a ceder, a perder seus privilégios. Então, resultado daquela discussão toda, quer saber de uma coisa, Nicolau? Eu vou fechar o congresso e ponto final. Essa coisa não vai dar certo. Depois disso, a Duma ainda chegou a ser convocada as outras vezes, mas sempre era fechada, porque era muito difícil discutir o regime, os privilégios da nobreza. Então, assim, abria, fechava. No final, acabou isso não dando muito certo. Bom, agora a gente chega no nosso momento crucial. A Rússia, ela vai entrar em 1914 na guerra, tá? Então vocês estão lembrados, que vocês já estudaram antes, né, com a Primeira Guerra Mundial, que a Rússia apoia a Sérvia. A Sérvia, onde teve o estudante que matou o príncipe Francisco Ferdinando do Império Austro-Húngaro. Nesse caso, né, a Rússia fazia parte da Tríplice Entente. Ela estava bastante relutante em entrar na guerra, mas pressionada, né, afinal de contas ela não podia deixar a Sérvia na mão. Já tinha deixado a Bósnia anteriormente, né, 8 anos antes. Então, ela, pressionada, ela vai entrar na Primeira Guerra. Então, assim, olha que coisa interessante. A Rússia, ela é um caldeirão, tá? Ela é um barril de pólvora. Ela é um país onde greves explodem o tempo inteiro, tentativas de levante, revolta, tentativas de atos terroristas. O mais interessante disso tudo é que quando a Rússia entrar na guerra, momentaneamente a população esquece disso. O que eles vão fazer? Eles vão comemorar a entrada da Rússia na guerra. Eles vão comemorar. Então, assim, as pessoas vão para as ruas exaltadas, rindo, chorando, fazendo festa, sabe? É uma demonstração de patriotismo gigantesca. E um personagem, lembra do Lenin, que eu falei pra vocês, que era o líder dos bolcheviques, ele tinha sido exilado, porque ele era um cara rebelde, né? Ele tinha participado de tentativas de derrubada do governo, então ele estava exilado, ele ficou na Sibéria. Nesse momento ele estava exilado lá na Suíça. E antes da Rússia entrar na guerra, ele tinha uma certa esperança, né, de que a revolução pudesse acontecer. Quando a Rússia entrar na guerra, ele assistindo lá de longe da Suíça, ele fala: putz, acabou, agora a revolução não vai mais acontecer. Ele mesmo ficou surpreso, né, com aquele momento em que todo mundo resolveu se unir, mesmo as pessoas que tinham ideias divergentes ali, resolveu se unir em torno da figura do czar e apoiar a Rússia na guerra. Só que a Rússia não estava preparada para a guerra. Veja bem, gente, a Rússia mandou 15 milhões e meio de soldados para a guerra. Vocês têm noção que 15 milhões e meio de soldados? Só para vocês terem uma ideia, fazer uma comparação, é mais que a população da cidade de São Paulo. Nós temos 13 milhões de habitantes. Imagina, a Rússia levou 15 milhões e meio de soldados.
soldados. Isso aqui o que adianta? Os 15 milhões de soldados não estavam preparados para nada. Não tinham uniforme, não tinham armamento, não tinham treinamento. Então quando eles chegaram ao fronte, se depararam com bem equipado o exército alemão, gente, eles morriam aos milhares nas batalhas, morriam de fome, morriam de doença, morriam de frio. Então assim, a Rússia vai perdendo para a Alemanha batalha. E isso vai minando a confiança dos soldados. O Nicolau, né, o czar, o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai largar o governo da Rússia e vai comandar os soldados na guerra. Então ele larga o governo com a czarina Alexandra e com o Rasputin, enquanto o Nicolau vai liderar o exército da Rússia, vai lá dar uma moral pra tropa e vai liderar o exército. Então essa primeira parte da aula eu vou parar aqui, né, na entrada da Rússia na guerra, e a partir da segunda aula eu paro da onde comecei e aí eu vou até a subida do Stalin ao poder. Tudo bem? Então a gente fica por aqui e até a próxima aula.